Olá, que a paz seja convosco. Nós estamos realizando a leitura da carta aos Hebreus. Nós lemos os capítulos 1, 2, depois o 3 e o 4, e hoje nós leremos o 5, o 6 e o 7. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigada, tempo maravilhoso, Senhor. Continua nos guardando os nossos corações. Continua nos falando aqui, Senhor, sobre o caminho que devemos andar. Por favor, Deus, clamamos a Ti nesse dia, que o Senhor venha derramar da Tua sabedoria, abrir o nosso entendimento e que a palavra penetre, que nós possamos nos lembrar e também que nós possamos praticar, Senhor. Obrigada por toda a orientação que vem das Tuas palavras. Nós te agradecemos, te louvamos, engrandecemos o Seu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode ter compaixão pelo ignorante e por aqueles que estão desviados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão ele deve, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. E nenhum homem toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como foi a Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como ele diz também em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, após ele ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sobre quem temos muito que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Porque, quando já devíeis ser mestres, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus. E chegastes ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto para o bem quanto para o mal. Hebreus, capítulo 6. Pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, de doutrina sobre batismo e de imposição de mãos e sobre ressurreição de mortos e sobre juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial
e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta. Porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela e produz erva útil, provê para aqueles que a lavram e recebe a bênção da parte de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vós e coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim. Porque Deus não é injusto para que se esqueça de vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto ministrastes aos santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até a completa certeza da esperança até o fim, para que não estejais ansiosos, mas sejais seguidores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não havia alguém maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando eu te abençoarei, e multiplicando eu te multiplicarei. E assim, tendo Abraão perseverado pacientemente, obteve a promessa. Porque os homens verdadeiramente juram pelo maior, e o juramento de confirmação é, para eles, um fim de toda contenda. E assim Deus, desejando mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, confirmou-o com o juramento, para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa consolação, nós que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós. Esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, Rei de Justiça, e depois disso também Rei de Salém, que é Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai agora o quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus despojos. E verdadeiramente aqueles dentre os filhos de Levi que receberam o ofício do sacerdócio têm ordem de tomar os dízimos do povo, segundo a lei, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. E sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior.
E aqui, homens que morrem recebem dízimos, lá, porém, os recebe aquele que pode provar que está vivo. E assim como digo, Levi também, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, porque ainda encontrava-se nos lombos de seu pai quando Melquisedeque o encontrou. De modo que, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, pois o povo recebeu a lei sob este sacerdócio, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque ao mudar-se o sacerdócio, uma mudança na lei também se faz necessária, porque aquele sobre quem estas coisas são ditas pertence a uma outra tribo, a qual nenhum homem assistiu ao altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdote. E isto é ainda mais evidente, pois que após a semelhança de Melquisedeque se levanta um outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida infinita. Porque ele testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior por conta de sua fraqueza e ineficácia. Porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas a introdução de uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Mas não foi na ausência de um juramento que ele foi feito sacerdote, porque aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este com um juramento daquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Jesus foi feito fiador de um testamento superior, e eles realmente eram muitos sacerdotes, porque não podiam permanecer, porque a morte os impedia. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio intransferível. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente aos que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas, porque isto ele fez uma vez, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constituiu como sumos sacerdotes homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio desde a lei, constituiu o Filho consagrado para sempre. Amém? Bom, terminamos aí mais 3 capítulos da carta aos Hebreus. Maravilhosa carta, confirmando que Senhor Jesus está acima de qualquer outro sumo sacerdote, que a nova aliança é muito melhor, né? Que esse sumo sacerdote conhece as nossas fraquezas, que ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele é infinito, ele conhece as nossas fraquezas, ele não tem pecado, ele é inocente, é imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Amém?
um sumo sacerdote que intercede por nós e ele é eterno. Amém? Grande felicidade, grande felicidade. Estamos debaixo desse sacerdócio real. Amém? Deus abençoe, fique firme. Abraão recebeu a promessa e ele ficou firme ali, aguardando o cumprimento dela. E foi grande a sua descendência, e foi uma descendência eterna, real. Amém? As promessas do Senhor são verdadeiras e aos que lhe obedecem e aguardam nele serão recompensados. Amém? Firmes, como diz aquela música, né? Firmes, firmes nas promessas de Jesus, o Cristo. Né? Vamos ficar firmes, amém? Bom, então nos vemos no próximo vídeo com mais 3 capítulos da Carta aos Hebreus. Fiquem na paz.